dia, boa tarde, boa noite para você que está iniciando hoje o nosso curso de Administração Financeira Orçamentária, também chamado de Orçamento Público ou até Direito Financeiro, aí para a área dos nossos colegas do Direito. Bem, pessoal, hoje a nossa primeira aula de uma série de aulas que vamos trazer aqui. Vamos trabalhar nesse curso somente questões do ano de 2018. Sim, todos os concursos, vamos sim trabalhar com todas as questões do ano de 2018, tá certo? Então, pessoal, sem demora, vamos à nossa primeira questão. Vocês estão vendo aí na tela, de um concurso realizado para o Tribunal de Contas do Estado, lá da Paraíba. Se não me falha a memória, foi realizado em janeiro agora e foi elaborado pela banca CESP. O envio de projeto da LDO compete ao... Então ele está perguntando de quem é a iniciativa de encaminhar essa LDO. O que é a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, pessoal, se a gente fazer uma visitinha lá na Constituição, no artigo 165 para ser mais exato, a gente vai ver lá que compete privativamente ao chefe do executivo a iniciativa das leis orçamentárias, instrumentos de planejamento orçamentário, qual é o PPA, né, o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Veja que não é do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e sim do Poder Executivo. Então, vamos projetar na tela para vocês aí. Então, tá aí, ó. Constituição Federal, artigo 65. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, PPA, as diretrizes orçamentárias, LDO, e os orçamentos anuais, a LOA. Como vocês podem perceber, a gente colocou em forma de pirâmides instrumentos de planejamento, mas veja que eles não estão separados, tá certo? Apenas tem uma linhazinha ali, mas veja que eles se comunicam. E de propósito a gente deixou assim, para que vocês possam entender, visualizar mesmo, que esses instrumentos, eles se comunicam, eles se falam. Então, vamos lá, como é que a gente resolve essa questão? Então, vamos retornar ela. Então, vocês estão vendo aí na tela. Então, tá aí, ó. A resposta, como vocês podem perceber, se só sobrou o quê? A letra C. Porque a letra A fala do TCU que encaminha ao Congresso Nacional. O TCU não detém essa competência. B, o Presidente da República. Opa, mas encaminha ao TCU. Não, ele não tem que submeter a apreciação do TCU. Sim, ele vai mandar lá para o Poder Legislativo, que eles vão discutir, né, isso? Vão poder emendar, se for o caso, vão poder rejeitar algum programa, assim por diante, e lá vão submeter a votação. Vai ser feito também aquele parecer, né, pela comissão de orçamento e vai ser votado, assim como uma lei, seguindo um rito processual de uma lei ordinária. Ele vai ser votado e, sendo aprovado, vai retornar para o Poder Executivo, que vai sancionar. A letra C, tá aí, Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso Nacional é uma casa bicameral, né, composta pela nossa Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, realmente aí é o nosso Poder Legislativo. Então, a resposta realmente é a letra C. Mas vamos ver o que fala D. O que está errado na D? Fala ali que a iniciativa é do TCU. E a gente já falou aqui que não é. E também não é do Ministro da Fazenda. Muito embora o Ministro da Fazenda pertença ao Poder Executivo, mas não é dele, tá? A essa competência. A resposta, a letra C, confere com o gabarito apresentado pela banca. Pessoal, a gente traz agora uma segunda questão, que é também lá do estado da Paraíba, mas agora da nossa capital, João Pessoa, que foi um concurso feito também esse ano para a Controladoria Geral do município lá de João Pessoa. Então tá aí, ó. Em relação à atuação contábil, financeira e orçamentária da União, julgue os itens que se seguem. O plano plurianual é estabelecido por lei de iniciativa do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não, né, pessoal? Nós já vimos que lá no artigo 165 diz o quê? Que essa competência privativa do
Poder Executivo. Então tá aí, como vocês podem perceber, está errada essa questão e confere com o gabarito, tá certo? Então vamos lá. Agora eu trouxe para vocês, pessoal, uma questão de uma prefeitura, né? A gente também teve esse cuidado de procurar várias prefeituras aí do país, e lá no município de Erval Velho, lá em Santa Catarina, né, também este ano já tivemos esse concurso lá para a prefeitura. E tá aí colocado para vocês, né, mais essa questão. Então vamos lá, olha só. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que o plano plurianual compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Bem, pessoal, para responder essa questão, a gente vai ter que ir lá de novo no artigo 165, só que agora no parágrafo 1º da Constituição. E diz lá o seguinte, né? A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. A gente colocou aí, pessoal, para vocês, de propósito, tá? A gente abriu, que é uma forma melhor da gente decorar, porque é abordado mesmo nas provas, exatamente é feita essa confusão, né? Quais os instrumentos e essa história, né, de diretrizes, objetivos e metas para o PPA e as metas e prioridades lá para a LDO. Então a gente também traz um macetezinho para decorar, né? Olha só, PPA, são 3 letras, né? PPA, então a gente traz o que? Dom, o dom, né? Dom PPA. Então qual é o dom PPA? Diretrizes, objetivos e metas, são as iniciais do que está previsto aí na nossa Constituição, diretrizes, objetivos e as metas. Já quando a gente visita o próximo parágrafo 2º, diz lá o seguinte: a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá, veja que mudou agora, compreenderá as metas e prioridades, o MP, tá vendo? Então, se lá era DOM no PPA, aqui a gente tem o que? O MP, da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, então vem as funções desse instrumento de planejamento da LDO, olha só, olha as funções que ela tem, ó. Orientar a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Porque essa LDO tem essa função de orientar a elaboração da LOA, ela tem que ser aprovada antes do trabalho de discussão, aprovação da nossa LOA, logicamente, né? Porque ela vai orientar essa elaboração. Então, por isso que quando a gente for falar, a gente vai aprofundar um pouquinho o assunto sobre esses instrumentos de planejamento, no caso particularmente PPA, LDO e LOA, a gente vai falar sobre os prazos, né? Tem prazos para ser encaminhados, tem prazos para ser devolvidos, tem prazos para ser aprovados. Então a gente vai ter que, digamos assim, trabalhar um por um, tá certo? Mas deixa para quando a gente chegar lá no momento, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso aí. E resta agora a gente falar, como vocês podem ver aí, a nossa lei orçamentária anual. Parágrafo 5º, a lei orçamentária anual compreenderá, veja, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, e o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Pessoal, quando a gente, adiantando um pouquinho, né, quando a gente for falar dos princípios orçamentários, vamos falar de um princípio que é o princípio da unidade. Esse princípio da unidade diz que cada ente no nosso país, ou seja, todos os municípios, 5.000 e poucos municípios, todos os estados e a União, cada
cada ente federativo desse vai ter a sua própria PPA, LDO e LOA, tá certo? Então, pelo princípio da unidade, cada ente federativo vai ter o seu próprio PPA, LDO e LOA. Só que a LOA, pessoal, didaticamente, ela vai ser dividida nesses três grupos: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e também da Seguridade Social. Lembrando, pessoal, que a Seguridade Social, ela contempla, né, as áreas de saúde, previdência e assistência social, tá certo? Então, o que acontece? É importante a gente destacar que quando a gente trabalha essas leis orçamentárias, elas são ricas em detalhes, e esses detalhes é que são abordados nas provas, tá? Então, vamos retornar aí para a questão. Então tá aí, pessoal, como vocês podem ver, segundo a Constituição, o plano plurianual compreenderá as metas e prioridades. Metas e prioridades, não lembra do MP? Metas e prioridades está o quê? Na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a letra A está errada. Então, já vamos para B, já podemos passar, né, para não perder tempo. B. O plano plurianual será acompanhado de demonstrativos regionalizados de efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Pessoal, não, né? Isso aí o texto está se referindo ao projeto de lei orçamentária anual, né? Então, também, quando a gente fala de demonstrativo, veja, regionalizado de efeito, realmente a gente não tem como falar do PPA, LDO, vamos falar mesmo da LOA propriamente dito. Então, mais uma questão aí que está errada, tá certo? Não é o plano plurianual. Vamos à próxima, letra C, olha o que ele diz: a lei orçamentária anual poderá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Pessoal, esse é mais um princípio orçamentário que a gente já vai ver, né, na próxima aula, que a gente vai falar dos princípios orçamentários, tá certo? Mas, nesse sentido, ele está falando aí do princípio da exclusividade, tá certo? Ou seja, não pode ter dispositivo estranho, né, a previsão da receita e a fixação da despesa, né, e tem lá umas duas exceções, né, a gente vai falar quando chegar nesse assunto, a gente vai detalhar quais são. Mais importante dizer o quê? Que a lei orçamentária anual, ele não poderá, aqui está dizendo que poderá. Realmente a letra C está errada pela omissão da parte negativa aí do não, tá certo? E a última letra, a letra D, fala o seguinte: a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, perfeito, veja que ele não está falando de forma nacional, de forma local, mas sim de forma regionalizada. Olha só, as diretrizes, os objetivos e as metas. Lembra do DOM, né? DOM, PPA. Então tá aí, ó, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital. Veja que ele não está falando de despesa corrente, tá? Está falando de despesa de capital, tá certo? E outras delas decorrentes, aí sim, e para as relativas aos programas de duração continuada. Literalmente é o que a gente tem lá no nosso parágrafo 1º do artigo 65 da Constituição Federal. Bem, pessoal, só faltou trazer para vocês uma pequena observação, que lá no nosso parágrafo 7º do artigo 65 da Constituição Federal. Embora eu não tenha achado nenhuma questão neste ano cobrando esse assunto, mas é de bom tom que a gente traga destaque isso para vocês. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, veja, primeiro e segundo, ou seja, o orçamento fiscal e os de investimentos deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre as suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional, tá certo? Então veja aí, ó, fiscal e de investimentos. O orçamento fiscal, lembra daqueles três orçamentos, fiscal, de investimentos e da Seguridade Social? Então tá falando que apenas os dois primeiros, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre as suas funções as de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional, tá certo? Pessoal, essa era a nossa primeira aula, né? A gente não trouxe mais questões por falta mesmo, né? A gente ainda está no início, digamos assim, a gente está aqui em fevereiro de 2018, então a gente não trouxe, apesar de a gente não gostar de falar das datas, mas a gente ainda não tem muitas
provas aplicadas que cobrem esse assunto. Então, acho que tiveram, né, pelo menos que a gente teve acesso, a gente conseguiu, a gente trouxe para vocês, tá bom? Então, a gente finaliza a nossa primeira aula de administração financeira orçamentária, orçamento público, direito financeiro, né? E colocando aí para vocês, né, pessoal? Para que vocês não deixem de se inscrever, aqueles que não são inscritos no canal. Se você gostou da aula, você deixa o like aí, é muito importante, porque isso estimula a produção de novos vídeos, né? E a gente sempre deixa aí disponibilizado para vocês o nosso e-mail, tá aí também o endereço do canal do YouTube e também do Facebook, tá certo? Então a gente pede que compartilhem, pessoal, que a gente divulgue, para que a gente possa ter cada vez mais outros colegas também participando desse projeto. Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.